Olá, estamos aqui de novo nos estúdios da TV Araçá, falando sério com Rosana Nazari. E no dia de hoje nós temos aqui a presença do professor Washington Toshihiro Donomai, da Academia Associação Esportiva Juventus, conhecido como professor Chan, professor de judô, e ele vai nos falar sobre as origens do judô e o que o judô vem contribuindo na formação dos nossos jovens. Boa tarde. Então, falando sobre o judô, a origem do judô foi no Japão, no ano de 1860, quando nasceu o professor Jigoro Kano, e esse professor, no ano de 1882, fundou o Instituto Kodokan, que foi a primeira academia de judô. Então, teve origem ali no Japão, numa época em que o Japão estava importando coisas do Ocidente, então era moda descartar as coisas velhas, né? Então esse professor Jigoro Kano não concordava com esse pensamento, né? E ele, estudando uma arte marcial chamada Jiu-Jitsu, achou bastante interessante, ele começou a praticar esse Jiu-Jitsu e, percebendo algumas falhas nessa arte, que era dedicada à formação somente do guerreiro, né? Então ele teve a ideia de transformar o jiu-jitsu em judô, porque até então o povo japonês já não aceitava mais o jiu-jitsu no Japão. Então ele, para não perder mais uma das coisas boas que o Japão tinha, então ele teve a ideia de mudar o nome do jiu-jitsu para o judô. Só que com uma nova perspectiva, né? De então o judô tendo como objetivo principal a formação global do ser humano, e o que foi bem aceito pelo povo japonês na época. E hoje em dia o judô é bem aceito no mundo inteiro, né? Então hoje, inclusive agora estamos tendo aí o Campeonato Mundial de Judô, e tem categorias que tem participação de 90 atletas, né? Então quer dizer que o judô é praticado no mundo inteiro atualmente, né? Nós vínhamos conversando anteriormente com o professor Chan e ele nos dizia que algumas desses campeões atuais vêm de projetos de tecnologia social, projetos feitos nas periferias das cidades, que incluem jovens com falta que na maioria das vezes tendem a falta de oportunidades, pobreza, estão aí vulneráveis a muitas outras questões e problemas sociais. E que o judô vem contribuindo, então, ao longo da sua história, na inclusão social desses jovens. E me parece que ele vai comentar agora que tem alguns desses jovens que já começam a aparecer na mídia em função desse trabalho realizado de inclusão social. Realmente o judô tem contribuído bastante nessa parte de inclusão social. Inclusive eu estava comentando agora há pouco sobre uma atleta que está disputando o Mundial. Inclusive assisti hoje de manhã as lutas dela pela televisão. Ela está disputando o Mundial na França, né, em Paris. E essa atleta veio de um projeto social no Rio de Janeiro. Então ela veio de uma favela, né? Atleta inclusive de família bastante humilde, né, e que encontrou um caminho no judô, né? Então começou a praticar judô no projeto e hoje está representando a seleção principal de judô no campeonato mundial. Disputou a final contra a japonesa, felizmente não foi bem sucedida na final, mas foi vice-campeã do mundo. E se ela fosse campeã hoje, então teria sido a primeira mulher brasileira a sagrar-se campeã mundial. Então o judô vem trabalhando bastante nessa parte de inclusão social, tanto é que eu vim para Cascavel convidado para trabalhar num projeto social de judô, que na época era encabeçado por alguns pais de judocas. O projeto era bancado por um grupo de empresários, mas infelizmente faltou comprometimento do pessoal que encabeçava o projeto, né, que até então eles tinham filhos praticando judô. E a partir do momento que os filhos deles pararam de praticar o judô, então eles abandonaram o projeto também.
Então, o que a gente percebe é que as pessoas têm uma propensão mais individualista, né, sem um pensamento de continuidade no coletivo. Então, nós acreditamos que se a sociedade se fortalecer e cobrar uma gestão pública de qualidade, ela pode promover, além dessas ações e atitudes como grupos de teatro, cultura, esportes, em que pode ser incluído o judô, nesses projetos com os jovens, tanto da periferia como com projetos com jovens vulneráveis. Então, ele vem dizendo que ele veio para Cascavel com essa intenção de participar desse projeto de inclusão social. E o que acabou não tendo continuidade em função de que os pais dos alunos depois que eles pararam, não viram como um projeto coletivo, mas sim como um projeto individual. Então, no próximo bloco, nós vamos continuar falando com o professor Chan sobre a questão do judô e a inclusão social dos jovens, no Falando Sério com Rosana Nazari. Perfect Video Produções. Produção de vídeo com profissionalismo e responsabilidade. Grupo Perfect de Comunicação. Retornando, no Falando Sério com Rosana Nazari, nós estamos aqui com o professor Chan, que tem projetos aí com os jovens relacionados com o judô, inclusão social, e nós estamos aqui comentando com ele as possibilidades de incluir esses jovens vulneráveis cada vez mais em projetos ligados a esportes, cultura, lazer, etc. Então, eu gostaria que você me falasse se você pensa em algum projeto que pode ser feito pelos gestores públicos aí da região, para a gente aplicar aqui em Cascavel, em outros lugares, tendo boa vontade dos nossos gestores públicos e dos futuros candidatos que vão se apresentar ano que vem, né? Isso, e o que a gente percebe hoje na sociedade é justamente isso, né? A falta de, às vezes, comprometimento dos homens públicos, né? Digamos assim. Porque a gente vê muitos jovens que, às vezes, se perdem por falta de oportunidades, né? Então, se você, por exemplo, abre um projeto, por exemplo, de judô, por exemplo, né? Então, você vai estar tendo oportunidade, principalmente os professores que trabalham com o judô, né? Vai estar tendo oportunidade de mostrar outros caminhos para esses jovens, né? Se eles vão seguir esse caminho, é problema deles, cada um escolhe o caminho que deve seguir. Mas eu acho que a gente tem que mostrar o caminho certo para eles, né? E dar oportunidade, isso que é o mais importante, né? Professor Dono Maia, professor Chan, ele tocou num ponto importante para os cidadãos. Pensarmos o seguinte, que as oportunidades têm que ser criadas pela gestão pública. Uma boa administração pública, ela cria oportunidades para os seus cidadãos poderem se incluir em projetos e poderem desenvolver os seus talentos. Então, projetos como este, relacionados à questão dos esportes, eles podem contribuir muito para melhorar a saúde e as condições de vida da população vulnerável e das populações mais pobres também e carentes. Então, nós estamos aqui pensando na possibilidade, no futuro, aplicar uns projetos de tecnologia social e com a ajuda da comunidade, novamente dos empresários, de pessoas de bem aí da comunidade, que podem ver nisso uma forma de incentivo para que nossos jovens saiam das ruas e das drogas e voltem a lutar judô, karatê, taekwondo, né, e outras lutas marciais aí que o professor pode nos falar. Isso, porque o que a gente tem que pensar é assim, que eu acho, né? Realmente dar oportunidade para os jovens. Porque às vezes, né, um país igual o nosso, que a gente fala em Brasil, em qualquer lugar, né? Inclusive a gente já teve contato com vários atletas de outros países. Eu treinei no Japão, então o que eles pensam do Brasil, primeiro é selva amazônica. Pô, tá cheio de cobra lá, né? Outra coisa é futebol, né? O pessoal só pensa em futebol, né? Mas não, tem gente que quer praticar taekwondo, tem pessoal que quer praticar judô, kung fu, né? Outras modalidades esportivas. Então a gente não deve se prender a uma coisa só,
Então dá oportunidade para, né, abrir vários, né, campos de atuação. Então, para a criança que se identifica com o judô realmente, então, né, dá oportunidade para essas crianças jovens, né, de estar praticando a modalidade que ele se identifica mais. É importante, então, que os nossos gestores públicos comecem a perceber que nós não podemos ter um tipo de projeto. Os jovens têm muitas expressões, muitas formas de se organizarem, muitas formas de sentimentos e emoções. Então, nós não podemos ter um tipo só, por exemplo, que nem ele falou, só futebol. Tem que dar opção para os jovens para que eles possam escolher outras atividades esportivas, outras atividades culturais, além dessas que nós já temos aí. E o que me consta é que o judô e essas artes marciais, eles ajudam inclusive na disciplina e na questão da saúde desses jovens adolescentes, né? Então, eu gostaria que você me falasse alguma coisa sobre isso. Isso. Eu vou falar mais do judô, né? Então, o professor que se dispõe a trabalhar com o judô, primeiro que ele tem que ter como meta principal é a disciplina do atleta que vem praticar judô, da criança que procura o judô. Inclusive, os pais, quando procuram o judô, é mais pela disciplina que o judô vem trabalhando, né? Então, a gente, como professor também, cobra bastante a disciplina do aluno, rendimento na escola, né? Quando criança, quanto à alimentação, né? Tem que aprender a se alimentar bem, ser organizado, né? Tudo isso a gente tenta incutir no aluno. Então, o aluno, às vezes, quando vem para o judô, então ele, às vezes, a gente percebe bastante, por exemplo, quando ele começa bastante indisciplinado às vezes, né? Então a gente trabalha bastante essa parte, né? Procura, aí quando tem os exames de faixa também, para ele passar de exame de faixa, a gente manda uma lista de itens para ser avaliado em casa, tipo assim, escova os dentes, né? Obedece os pais imediatamente, né? Tipo coisas para que ele melhore. Que bom, então vocês viram, cidadãos de Cascavel, que o professor Washington Toshihiro Donomai, da Associação Esportiva Juventus, tem aqui boas ideias em relação às políticas públicas para os jovens. A nosso ver, nós estamos então à disposição para mostrar mais outras políticas públicas possíveis para os gestores de boa vontade e para as pessoas de boa vontade também que queiram colaborar para melhorar a condição juvenil no Brasil. Eu agradeço, então, ao professor Donomai e nos colocamos aí à disposição para falar sério com Rosana Nazari.